Aleluia, glória a Deus, amados e queridos irmãos e ouvintes desta programação. Graças ao nosso bom Deus, estamos aqui nesta noite para trazer a palavra de Deus. Ouvimos, neste momento, acabamos de ouvir a nossa irmã Larissa Santos louvando a Deus, agindo em silêncio. Muitas vezes Deus está agindo e nós não estamos percebendo, né? Assim como Deus agiu quando Elias estava na caverna. Gostaria de realizar uma leitura bíblica nesta noite para nós aqui iniciarmos o ensino da palavra de Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso, com certeza, tem uma palavra para cada um de nós nesta noite. Vamos realizar uma leitura bíblica no livro de Deuteronômio, lá ali no capítulo de número 6 e versículo de número 12. Livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6 e versículo 12. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, que tem uma Bíblia em forma de livro, localize aí na sua Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo de número 6 e versículo 12. Mas se você não tiver uma Bíblia em forma de livro, com certeza vai ter uma em forma de digital. Localize Deuteronômio, capítulo de número 6 e versículo de número 12. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: guarda-te, e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Outra leitura iremos fazer, desta feita, Novo Testamento, livro do evangelista Mateus, capítulo de número 7 e versículo de número 15. Livro do evangelista Mateus, capítulo de número 7 e versículo de número 15. Localize aí na sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo. Mateus 7 e 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vos vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Quero repetir aqui nesta noite este versículo no livro de Mateus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Meu amado irmão, você ouvinte da palavra de Deus, realizamos duas leituras bíblicas, uma no Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 12, fala para guardar. E aqui no livro de Mateus, no Novo Testamento, do evangelista Mateus, fala de acautelai-vos. Portanto, eu quero nesta noite trazer o tema do ensino da palavra de Deus em acautelar cristão. Esta palavra que está aqui no livro de Mateus. Esta palavra cautelar, meus amados e queridos irmãos, tem como significado avisar alguém de um mal possível, prevenir-se por uma prevenção contra o mal, um inconveniente, evitar, prevenir, guardar com cautela, resguardar, proteger, transmitir ou atribuir cautela, colocar fora de perigo, defender-se ou ficar sob a proteção de algo ou alguém. Você pode observar nesta noite quando eu falei desta palavra cautelai. Então essa palavra nos mostra que o cristão, ele tem que estar sempre vigilante. O cristão tem que estar sempre buscando as coisas de cima. A própria palavra nos diz desta forma. E quando nós observamos esta palavra acautelar na vida dos cristãos, nós vimos que muitas vezes nós invertemos, nós atropelamos e não acautelamos. Por quê? Você analisa esta palavra na nossa vida espiritual e também que reflete na nossa vida material, na nossa convivência com os nossos irmãos, na nossa convivência familiar e também na nossa convivência na nossa comunidade ou meio da sociedade. E viemos e busquemos o que se faz no sentido de agir um perante ao outro. E quando se fala na palavra avisar, alguém está mostrando a você que algo pode estar errado, que algo não está bem,
e para se prevenir de que possa acontecer algo pior. E vemos que a palavra prevenção na vida do ser humano, ela é muito importante. E quando se falava a respeito desta palavra no meio, no seio dos irmãos, muito se pensava da forma dos ensinamentos de Jesus. Jesus era muito cauteloso ao falar, muito cauteloso ao tratar das coisas do Pai. Assim também os cristãos devem ser. Mas com tudo isso, irmão, nós vemos pela palavra que nós devemos guardar muita cautela, até muitas vezes ao pronunciar algumas palavras, até muitas vezes quando nós falarmos para alguém a respeito de algum assunto, nós analisarmos primeiramente se podemos falar ou não podemos falar, porque como a nossa irmã louvou aqui nesta noite, muitas vezes é necessário se fazer silêncio, aguardar, esperar, mas esta cautela que eu quero aqui trazer nesta noite é como o evangelista Mateus escreveu, e o que o próprio Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que são vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores. Ele quis aqui, nesse sentido, o próprio Jesus mostrar para aqueles que estavam ouvindo a ele, que nós devemos aguardar, nós devemos analisar, nós devemos observar, antes de seguir, antes de caminhar com alguém, antes de ouvir determinadas coisas e tomar uma posição. Portanto, o próprio Jesus nos ensinou desta forma, para nós sermos acautelados, isto é, acautelai das coisas que viriam a acontecer. Porque com certeza, como Jesus falou, os profetas falaram, e também aqueles que caminhavam com ele, que depois viraram seus discípulos, também ensinaram, falaram sobre os falsos. E acontece que nos dias atuais, muitos irmãos, muitos cristãos estão entrando em caminhos tortuosos, por não ter essa cautela, por não ter este cautelar na sua vida, buscando pela palavra de Deus. A palavra do nosso Deus, no segundo livro do profeta, do homem de Deus, também do evangelista, Então, esses homens aqui eram tudo, irmãos? Eram evangelistas, eram pastores, eram profetas, eram usados na mão de Deus. Segundo livro do profeta, o mesmo, de Pedro, amado de Jesus, capítulo 3, versículo 17. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Aqui, Pedro, apóstolo Pedro, estava dizendo, mostrando aos irmãos, aqueles que ele estava demonstrando, falando: irmãos, vós, amados, sabei de antemão para nos guardar. Guardar do quê, irmão? Tem muito engano, irmãos. Muitos cristãos estão enganados. Por que esses irmãos entram pelo engano? Pela falta de conhecimento, pela falta de conhecer ao próprio Jesus, pela falta de buscar a sabedoria em Deus. Por quê? Homens abomináveis é o que mais encontramos nos dias atuais. Se lá atrás os profetas, os homens de Deus, os que estavam com Jesus, andando com Jesus, aprendendo com Jesus, colocaram essas palavras no livro da vida, para que pudéssemos nós hoje estarmos, olhando para desta forma, não entrarmos por este caminho. Também naquele tempo havia homens abomináveis, falsos também profetas, falsos doutores. Irmãos, nos dias atuais é muito difícil ver pessoas, irmãos, buscando conhecer o íntimo daquela pessoa que está à frente de um determinado lugar, de um determinado ministério. Irmãos, mas isso aí, irmão, é ele com Deus. Sim, mas irmão, a palavra de Deus
nos diz para nós nos acautelai-vos, nós ter muita cautela em seguir ensinamentos falsos. Fala da falsidade, irmãos. Isso, irmão, não vem dizer não que, irmão, isso aí acontece em qualquer lugar, mas as pessoas se enganam. Olha a palavra aqui. O apóstolo Pedro está dizendo aqui, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Você está firme, nós estamos firmes, mas muitas vezes as pessoas, são arrebatados por uma falsa promessa, irmão. Por algo que vem acontecendo e você, por falta de conhecimento, aquela pessoa, por falta de conhecer a verdadeira palavra de Deus, acaba seguindo esses falsos. Por que isso, irmão, que a gente sempre traz uma palavra a esse respeito? Porque a cada dia nós estamos vendo, nós estamos sentindo, e o inimigo está trabalhando nas mentes das pessoas, irmãos, para tirar as pessoas do caminho, para tirar os cristãos, de estar na presença de Cristo, estar na presença de Deus. E a palavra nos mostra desta forma, irmãos. Olha só, livro de Filipenses, capítulo 3 e versículo 2. Novamente, irmão, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. O apóstolo Paulo aqui também, assim como Pedro, demonstrando à sua igreja, aos cristãos, para se guardar. Mas aí, irmão, você diz assim, como que eu faço, irmão, para me guardar? Na palavra. A palavra na minha e na sua vida, a palavra de Deus, irmãos, ela é tudo para nós. Ela nos ensina, ela nos mostra o caminho, ela nos guarda através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso guardião espiritual, irmãos. Muitas vezes a pessoa não pensa dessa forma. Quando Paulo fala para guardar dos cães, ele está aqui dizendo daquelas pessoas, irmão, que fazem o mal. O que um cão faz quando vê uma outra pessoa, ou uma outra denominação? Esses cães são pessoas aqui relacionadas, não são aqui animais não, irmãos. Esses cães aqui são aqueles que querem devorar, irmãos. Analisa, guardai-vos deles, mas é através da palavra. Que tem muitos que parecem que querem construir, mas não, irmãos. Ele quer destruir. Ele está sendo usado por alguém. Então, guardai-vos dessas pessoas. Aí ele fala dos maus obreiros. Quando ele fala dessa forma, não é que nós viemos aqui, nessa programação desse dia, falar daqueles que estão à frente do trabalho, dos homens e das mulheres que trabalham para o Senhor. Não é isso, irmãos. A palavra de Deus está mostrando dessa forma, o apóstolo Paulo mostrava dessa forma, que lá naquele tempo, naquela época, já existia aqueles que eram falsos. Verdadeiros são inúmeros, mas também tem os falsos. O que está acontecendo? Quantas manchetes nós estamos vendo nos jornais, nas televisões, desses maus obreiros? Irmão, mas o que é isso? É finais do tempo, irmão. É sinais da volta de Cristo. Irmão, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, não tinha. Não tinha? Tinha, mas tinha em menor quantidade. Vai se aumentando, vai se multiplicando. Isso fala do amor, irmão. O bom obreiro, ele tem amor, ele faz conforme está na palavra. Guardai-vos da circuncisão. Não existe mais circuncisão, irmãos. Quando você estuda a palavra, você vê que não existe. Existia naquela época como um ritual. Lá no Antigo Testamento, quando você lê, você vê que era um ritual, irmãos. Não existe. A lei foi cumprida por Jesus. Ela existe, mas foi cumprida por Jesus, irmãos. Então nós temos que entender, a grande questão hoje, irmão, é o falto de entendimento. É o analfabetismo, irmãos, bíblico. Infelizmente, irmãos. Livro de Lucas, capítulo 12, versículo 15. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Mais uma vez, irmão, é Jesus falando, médico Lucas, escrevendo, o evangelista Lucas escrevendo. Jesus disse, e disse-lhes, quem disse?
Jesus, acautelai-vos. Tenha cuidado. A palavra acautelai-vos, se nós se trouxermos para o nosso âmbito de vida, do dia a dia, é ter cuidado. É observar muito, analisar muito, irmão. Antes de tomar uma posição, antes de seguir alguém, antes de colocar em prática aquilo que foi colocado para você através de uma mensagem, ou muitas vezes de outros fatos que você ouviu ou que te passaram, enfim, da forma que chegaram em você. Guardai-vos da avareza. Aqui ele fala do avarento. Não vamos entrar no mérito não, irmãos, mas veja bem, você sabe o que é. Porque a vida de qualquer não consiste em abundância do que possui. Quando fala em avareza, fala em possuir, em ter, irmãos. E abundância, tem gente que quanto mais tem, mais quer. Irmãos, tira do próximo e outras coisas que acontecem. Cuidado quando você vê pessoas fazendo isso com o seu próprio irmão. Quando eu falo irmão, irmãos, é porque lá no passado nós somos descendência de Adão. Veja bem, eu não posso enganar o meu próximo, eu não posso passar o meu próximo para trás, eu tenho que fazer aquilo justo. São os maus que a palavra nos traz. E será que não tem pessoas no nosso meio, no nosso seio assim? Você fala, isso eu tenho até parente desse jeito. Sim, não vem ao caso, irmãos. Você sabe, eu sei, nós sabemos, mas nós queremos colocar aqui para nós termos cautela, até mesmo em fazer negócio. Até muitas vezes em comprar, em vender, em tudo, irmão. É cuidado, a palavra é cuidado. Esse é cautelar que eu quero trazer aqui nesta noite, irmão, é cuidado, é ter uma prevenção antes de fazer, porque depois que fazer, depois que seguir, depois que estiver naquele meio, para voltar é difícil, irmãos. E vou falar mais uma para os irmãos aqui. A palavra de Deus, irmão, ela jamais vai voltar vazia para mim e para você, que muitas vezes você vai, escuta, vê a palavra e diz, não é para mim. Mas com certeza você fala assim, aconteceu comigo, eu estava fazendo assim, mas então a palavra pega para você, coloca no seu coração e faça essa modificação na sua vida. Busque esse cuidado antes de fazer qualquer coisa, até mesmo no falar, irmãos. Mas aí é a grande questão da nossa sociedade, irmãos. Falam, mas pouco ouvem. E os cristãos como estão? Parece que está seguindo os fariseus, os saduceus. Irmão, não podemos. Nós somos diferentes. Nós conhecemos a palavra. Temos que estar na palavra. Temos que andar com a palavra. Temos que ler a palavra e caminhar com esta palavra. Porque a palavra é o próprio Jesus. A palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Livro de Mateus, capítulo 10 e versículo 17, na parte A deste versículo. Acautelai-vos, porém, dos homens. Somente essa parte A. De quem, irmãos? Dos homens. Quem está no nosso meio? Quem nós somos? Fica fazendo uma análise, irmão. Os homens. E é eles que erram, é nós que erramos. Vamos colocar nós, é nós que erramos. Jesus não erra, Deus não erra. Só existe perfeição em Deus, em Jesus. Nós erramos, então nós temos que ter todo o cuidado possível para com os homens. A palavra diz uns para com os outros, em determinadas situações. E aí, irmão, como fica no nosso seio da nossa comunidade, da nossa sociedade? Não estou aqui dizendo para ninguém não seguir o seu curso de vida normal, não, irmãos. Mas ultimamente, principalmente de uns anos para cá, vem se aumentando, irmão, o esfriamento, vem se aumentando a iniquidade, vem se aumentando a falta de amor. E é por isso que nós temos que andar segundo a palavra de Deus. É difícil, irmão? É difícil. Porque o inimigo, ele trama 24 horas contra os cristãos, com aqueles que professam a Cristo. Mas nós somos guardados pelo sangue de Cristo, nós somos guardados pelo Espírito Santo do Senhor. Livro do profeta Salomão,
livro de Provérbios, capítulo 4, e versículo de número 23. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha só o que Salomão escreve para mim e para você, para cada um de nós. Acima de tudo, é o coração. Muitas coisas, irmãos, você diz, vou fazer, mas o nosso coração diz, não faça. Guarda, o coração está dizendo para você. Irmão, o coração é a parte central do ser humano. Tudo procede do coração, os bons e os maus pensamentos, diz a palavra de Deus. E aí, quando você pensa, você age. Vem aquele estímulo, da nossa mente e nós agimos. E o coração recebe aquele estímulo e dali procede. Por isso que a palavra procede. Quem recebe é o coração, irmãos. Pois depende dele toda a sua vida. Verdade. Sabe, o Salomão estava falando dessa forma, irmãos, porque ele tinha a sabedoria que vinha de Deus. E em determinadas situações, irmãos, se nós não usarmos a sabedoria que Deus nos dá, irmãos, nós nos acabamos se envolvendo em problemas que muitas vezes não é nem com nós. E aí nós entramos em fatos que provavelmente, se nós tivermos um pouquinho de cuidado, nós não estaríamos neste meio. Em tudo que eu quero aqui dizer para os irmãos. Por isso que eu sempre falo, irmão, a cautela, ela nunca faz mal a ninguém. E cautela, irmão, é aquilo que está em nosso poder. Irmãos, cautela. Quando no meio militar você vai lá e busca uma arma como cautela, você tem o poder dela. Você tem que cuidar dela, você tem que zelar por ela, você tem que dar a proteção para ela. Faz uma análise, eu falo assim, irmão, porque nós temos e sabemos e estamos no meio. Por isso, irmão, essa cautela é interessantíssima na vida do cristão. O apóstolo Paulo sempre trouxe o meio militar para o meio cristão, demonstrando, irmãos, também através do Senhor Jesus, que é o Senhor dos exércitos. Paramos e pensamos nas palavras de Deus para nós, na palavra dos apóstolos para a nossa vida, irmãos. Mas ultimamente, volto a querer repetir nesta noite, parece que nós não estamos parando um minutinho para meditar. A grande questão do cristão é não meditar, não analisar, para poder antes tomar uma decisão. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Meus amados irmãos, olha a palavra aqui, irmãos. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. O que é isso? Calma, irmãos, calma, olha a palavra, calma, aguarde o momento certo. Ouça mais, fale menos. Em que sentido, irmão? Tem momentos que nós temos que falar sim, mas tem momentos que nós precisamos esperar. Momentos que nós precisamos aprender a ouvir. Falou aqui de obreiros, falou de profetas. Essas pessoas que estão à frente de um trabalho, irmãos, têm que ser bons ouvintes. Mas ultimamente poucos são bons ouvintes. Muitos só querem falar. Rapidinho para os irmãos entender. Eu fui fazer uma visita esses dias atrás a um irmão. Lá nós chegando, o irmão disse: gostei da visita, meus irmãos. Gostei da visita, irmão, porque você me ouviu, deixou eu falar. Olha só, irmão, nós não somos melhores que ninguém. Mas a grande questão é saber ouvir. Porque quando você ouve, você tem como responder. Quando você ouve, você tem como levar em frente aquele assunto. Você tem uma meta para aquele assunto. Você traça o como você vai responder, como você vai resolver. A grande questão da humanidade ultimamente é andar muito na correria, como diz os irmãos. É pá, e já tô indo.
Pá, já estou indo. Eu quero que os irmãos entendam o que eu quero dizer nesta noite. Isso aqui que Tiago está falando para nós, meus amados irmãos. Livro do salmista Davi, Salmo de número 140, verso de número 1 e verso de número 2. Livra-me, ó Senhor, dos homens maus, guarda-me dos homens violentos, os quais maquinam maldades no coração. Então estão sempre projetando guerras. O salmista Davi era um homem de guerras. O salmista Davi conhecia o livramento de Deus. Quando nós buscamos na palavra do Senhor, irmão, este assunto que eu aqui estou trazendo nesta noite, você vai ver que no livro de Provérbios e no livro do salmista Davi, tem inúmeras passagens bíblicas. Apenas vamos citar algumas nesta noite. Por que isso? 2 homens sábios, Davi e Salomão. Livra-me, ó Senhor, dos homens maus, dos homens violentos, que maquinam no seu coração as maldades e estão sempre projetando guerras. Por que Davi falava dessa forma? Porque ele conhecia que o livramento para ele vinha de Deus. E ele tinha que se acautelar, se acalmar, para esperar a resposta de Deus. Ô irmão, ô minha irmã que está nos ouvindo nesta noite, parece que nós não queremos mais ouvir, aguardar a resposta de Deus. Parece que nós não temos mais paciência para aguardar Deus nos trazer a resposta. Eu falei aqui bem no início sobre Elias. Você conhece essa passagem bíblica? Elias estava aguardando Deus falar com ele naquele local onde ele estava. Vinha ventania, vinha isso, vinha chuva, vinha tudo. Mas Deus não falou com ele neste momento. Deus falou com ele na calmaria. Deus falou com ele naquele momento que ele não esperava. Naquele vento, naquela brisa. Irmãos, desta forma, muitas vezes Deus tem falado conosco. Mas parece que nós não estamos com os vidros espirituais abertos para ouvir Deus falar conosco, irmãos. E Davi aqui pedia, sempre falava com Deus. E aqui no Salmo 140, ele pede: livra-me, ó Senhor, dos homens maus. E quantos, irmãos? Maldade é o que mais tem. Guarda dos homens violentos. Será que nós estamos orando nesse sentido? Senhor, me dê cautela, me dê calma, me dê sabedoria. Da sabedoria, irmão, que a coisa principal está no livro de Provérbios. Livro do evangelista Mateus. Mateus capítulo 10, versículo de número 31 na parte B. Portanto, não tenham medo. Vocês, ou vós, vale mais do que muitos pardais. Quem falou isso, irmão? Jesus. O evangelista Mateus escrevendo: portanto, não tenham medo. Quem está em Cristo, irmão, é um homem corajoso. Para começar, para você andar com Cristo, você tem que ter coragem. Vocês, ou vós, valem mais do que muitos pardais. Ele fez aqui uma comparação. Irmãos, quanto valem as aves para Deus? Muito, muito valiosas. Mas nós valemos mais, diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque Ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 12, também na parte A. A sabedoria oferece proteção. Veja bem, irmãos. Davi falava do livramento, pedia livramento. Sábio Salomão agora, desta vez, fala sobre proteção. Irmãos, esta proteção para mim e para você, ela vem de Deus. Mas nós temos que ter sabedoria para falar com Deus. Essa sabedoria, irmãos, nós temos que buscar para ter o conhecimento de como nós agirmos, como nós vamos pedir a Deus essa proteção. O homem sábio sabe se proteger. A minha e a sua proteção espiritual está na palavra de Deus. Nós temos aqui, irmãos, 66 armas à nossa disposição. A maior arma que
que está lá no livro de Efésios, capítulo de número 6, para mim e para você que é cristão, é a palavra de Deus. Portanto, a proteção do homem e da mulher que caminha com Cristo é do próprio Cristo. O Espírito Santo de Deus está na nossa vida 24 horas. A grande proteção que Deus nos deu, que o próprio Jesus deixou para nós. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha só, irmãos, mais uma vez, o apóstolo Pedro escrevendo, falando sobre nos lançarmos para quem? Para ele. Quem é ele? Deus, Jesus. Toda a nossa ansiedade. O que você precisa? O que você está necessitando? Você não tem calma? Você não tem paciência? Você não tem sabedoria? Pede para Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você, meu irmão. Deus tem cuidado da sua família. Deus tem cuidado em tudo e de todos que o cercam, que o rodeiam. Deus tem cuidado dos seus. Mas muitas vezes, gosto sempre de falar desta forma para você entender. Parece que Deus está tão longe. Não, Ele está tão pertinho de você. Ele está tão pertinho de nós que nós não sentimos. E muitas vezes nós sentimos o próprio Deus ao nosso lado através da pessoa do Espírito Santo do Senhor. Ele tem cuidado de cada um dos seus filhos. Ele tem cuidado, irmãos. Fique tranquilo, fique calmo, acautelai-vos. Livro de Isaías, contrastando com o livro de Pedro, Isaías capítulo 49, versículo de número 15, na parte B. Eu não me esquecerei de vós. Olha aqui, irmãos. Ele tem cuidado de vós. E Ele não se esquece de nenhum de nós. O que você precisa? O que você quer? Você tem que pedir para Ele. Não peça para mim, não peça para sua esposa, para o seu amigo. Não, não, não. Você tem um canal direto com Deus. Você tem um canal direto com Jesus. Ele não esquece de você. Ele pode mandar a sua bênção numa vontade, no tempo dele. Que a palavra diz que o tempo é de Deus. E é pela vontade do Senhor. Mas Ele jamais vai esquecer de cada um dos seus filhos. A grande questão é que parece que nós nos esquecemos de Deus. Parece que a humanidade não vê mais Cristo como Filho de Deus. É tantas coisas que vem acontecendo, até mesmo no seio dos cristãos, até no meio da comunidade cristã, irmãos. Estão perdendo-se para a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Vamos, irmão, a cada dia mais pedir ao Senhor fé, força, sabedoria. O Senhor não se esquece de cada um de nós. O Senhor jamais vai se esquecer daqueles que fizeram uma aliança com Ele. Nós podemos nos esquecer, mas Ele não esquece. Livro de Provérbios, mais uma vez aqui, irmãos. Capítulo de número 14, versículo de número 16. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Sábio Salomão nos trazendo aqui, irmãos, uma lição. Fala de sabedoria novamente, fala de sábio. Ele é cauteloso. O que nós estamos falando aqui nesta noite, irmão? Sobre cautela, sobre aguardar, sobre esperar o momento certo, sobre aquilo que eu e você temos que buscar em Cristo. Calma, paciência, esta sabedoria, e evita o mal. Muitas vezes, com essa cautela, nós vamos evitar muito mal, irmãos, muitos problemas. Mas o tolo, aquele que não tem cautela, aquele que põe o carro na frente do boi, é impetuoso e irresponsável. É a palavra de Deus. E se a palavra de Deus está falando, irmãos, vamos pegar
e colocá-la no nosso coração. Vamos praticá-la. A palavra de Deus é eficaz, diz a palavra do Senhor. Ela é mais penetrante com espada de 2 gumes. Até a divisão da alma ela penetra. E esta palavra, irmão, ela tem que ficar entranhada no nosso coração, naquele que nos mostra e de onde procede as coisas boas, e também pode proceder coisas ruins, mas depende de nós. Depende como nós estamos agindo. Depende como estamos fazendo, o que nós estamos realizando no nosso dia a dia. Livro de Colossenses, capítulo 2 e versículo de número 3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em quem, irmãos? O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Colossos dizendo: em Cristo está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que você quer, irmão? Sabedoria? Peça a Deus. O que você precisa de conhecimento? Busque no Senhor. Oséias disse, capítulo de número 4 e versículo 6, o meu povo está sendo destruído por não ter conhecimento. Conhecimento de quem? Do sábio. Quem que é o sábio? É Deus. Salomão pediu sabedoria para quem, irmão? Pediu para o seu pai Davi? Pediu para os seus irmãos? Não. Pediu a Deus. Essa sabedoria, esse conhecimento que nós precisamos para naquele momento certo nós exercermos esta cautela, essa calma, nós termos e sabermos, aguardarmos. Livro de Provérbios, aqui mais uma vez, Salomão, capítulo 2 e versículo 6, contrastando com o livro de Colossenses, irmãos. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Conhecimento, irmão, sabedoria e discernimento. Esse triângulo de Deus para a vida do cristão. Sabedoria, conhecimento e discernimento. Vamos buscar, irmão, principalmente discernimento. Por quê? Porque discernimento nos mostra o que está certo, o que está errado. Nos mostra quem e por quê. O que acontece, tudo na nossa vida. O que está acontecendo ao nosso redor. Quem é, quem não é. Deus mostra, irmão. Vamos buscar esse discernimento. Se nós tivermos esse conhecimento do Senhor Jesus, pedirmos sabedoria e buscarmos esse discernimento através do Espírito Santo de Deus, com certeza, irmãos, nós vamos agir diferente. Nós vamos ter essa cautela em todos os momentos, irmãos. Isso, irmão, é a palavra de Deus para mim e para você. Você que está me ouvindo nesta noite. Busque, irmãos, através de Jesus. O homem pode não ter para você, mas Jesus tem. Ele está ao seu dispor. E ele disse para mim e para você, que é cristão e crê e segue a Jesus: pedi, pedi. E o que ele vai fazer, irmão? Ele vai nos dar. Ele vai nos dar. Mas calma, calma. É no momento dele. É no tempo dele. Mas não se esqueça de buscar essa prevenção antes de tomar uma posição. Essa cautela que nós estamos aqui trazendo nesta noite, irmãos. Livro de Atos dos Apóstolos. Livro este escrito, por Lucas. Capítulo 5, versículo 35. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. O que Lucas está escrevendo aqui que aconteceu? Aconteceu com os discípulos, irmãos. Eles estavam presos. E eles estavam perante o conselho. E aí, alguém usado disse:
Homem israelita, quem que são? Os discípulos. Acautelai-vos, ficarem calmos, fiquem tranquilos. A respeito do que a vez de fazer esses homens. Por que isso? Porque Deus usou alguém ali, mostrando para aqueles do conselho que aqueles homens que ali estavam presos perante o conselho eram homens de bens, eram homens de Deus. Por isso, irmão, que nós não perdemos momento nenhum, não perdemos nada mesmo, de servir a Deus, de andar com Cristo. Deus usa as pessoas para nos dar livramento. Deus usa pessoas, irmãos, né? Para que possamos sair ilesos de determinadas situações. Eu li agora mesmo na palavra do Senhor, Ele não se esquece de nenhum de nós. Ele cuida de nós. Estava cuidando dos discípulos ali perante aquele conselho. Eles estavam presos, irmãos. Veja bem. Por isso, amados irmãos, embora nem sempre pareça as nossas ações são pensadas, todos os seres humanos pensam antes de agir. Será que não é assim comigo e com você? Pois essa é uma das funções do nosso cérebro, irmãos. O nosso cérebro age. Contudo, existem aqueles que pensam demais e adiam ou retardam a ação, irmãos. E outros de menos, agindo de forma impulsiva. Oh, irmão, quantos não estão agindo de forma impulsiva, inclusive cristãos? Pense antes de agir de forma equilibrada. Pense antes de tomar uma decisão. Vamos buscar uma melhor decisão, com cautela, respeitando sempre o nosso semelhante e aprendendo com o Senhor Jesus, ter paciência, sabedoria, controlando as nossas emoções. Ser cauteloso, irmãos, é ser moderado. Que maravilha, irmãos! Eu e você exercermos a cautela e as pessoas dizerem: eu conheço fulano, beltrano, ciclano, aquele, aquela, um homem ou mulher cautelosa, calmo, tranquilo, sábio, um homem moderado. E isso Deus tem para mim, isso Deus tem para nós. Isso Jesus tem para cada um de nós. E encerrando, irmãos, nesta noite, esse pequeno ensino da palavra de Deus, através de Jesus, eu quero deixar aqui para você, livro de Mateus, anota aí, livro do evangelista Mateus, capítulo de número 24, e capítulo de número 24, versículo 4, irmão. Mateus, capítulo de número 24 e versículo de número 4. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. E aí, irmãos, guarde essa palavra para você, aqui no final deste ensino bíblico. Mateus 24 e 4. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. E que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar a cada um de vocês que esteve nos ouvindo nesta noite. Aqueles que também não puderam ouvir. Mas eu tenho certeza que você nesta noite aprendeu juntamente comigo pela pessoa de Jesus. E com certeza vai exercer na sua vida a partir de hoje essa cautela, essa calma, essa sabedoria, esse buscar este conhecimento e esse discernimento da parte de Jesus. Vamos aqui nesta noite, encerrando esta programação, orar a Deus. Eu quero que você, juntamente comigo, coloque a sua fé em ação. Vamos orar por este caderno que está aqui na Rádio Voz Amiga, sempre, todos os dias. Aqui ele é permanente. Liga aqui para o irmão João, passa um WhatsApp para ele, entra aí no site da rádio, fala com o irmão, coloque o seu nome no caderno de oração. Todos os irmãos que irão fazer a programação, todos os programadores irão orar a Deus, para que Deus possa restaurar, curar, libertar, renovar. Nós não sabemos qual é o seu problema, não sabemos por que é que você quer colocar o seu nome aqui, mas não importa, irmão. O importa é que Deus sabe, que Deus cuida de você, que Deus não se esquece de você. Oramos a Deus nesta noite. Querido, soberano e eterno Deus, Deus de poder e glória, Deus de vitória e graça e misericórdia,
Nesta noite, Senhor, estamos agradecidos por estarmos aqui diante da Tua presença, falando da Tua maravilhosa palavra, Senhor. Eu quero te agradecer pelo sopro de vida que o Senhor tem dado a cada um de nós, aos Seus filhos que estejam nos ouvindo nesta noite, ou mesmo aqueles que não puderam ouvir. Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estenda as suas mãos poderosas, Jesus, abençoando os teus filhos que estão com o nome neste caderno de oração. Eu não sei se é enfermidade, Senhor, se houver, o Senhor retira em nome do Senhor Jesus. Saia em retirada, oh Senhor amado. Se houver portas fechadas, Senhor, abre portas para os seus filhos. O Deus de glória, Deus de mistério, entra com a providência nesta noite, nessas vidas, Senhor. Estende as suas mãos curando, libertando, renovando e salvando almas, Jesus. Aqueles que estão fora dos seus caminhos, estão à beira dos caminhos, estão desviados dos seus caminhos, Senhor. Estende as suas mãos para que eles possam buscar entendimento e retornar aos seus caminhos santos do Senhor. O grande Senhor amado, Deus de poder e glória, abençoa o teu filho, irmão João, o seu lar, a sua família, abençoa as programações, a todos os programadores desta rádio, abençoa a nossa cidade de Campo Grande, os moradores dessa cidade, abençoa o nosso estado de Mato Grosso do Sul, abençoa o nosso grande país, Brasil, e todos aqueles amados que fazem vizinhança conosco, abençoa nosso mundo todo, Senhor. Oh meu Deus, quantas tristezas, quantas lutas, quantos estão passando os teus filhos, Senhor. Estenda as suas mãos, Senhor, sustenta nas suas mãos poderosas. Oh meu Senhor amado, abençoa aqueles que estão à frente dos trabalhos, aqueles que estão à frente dos ministérios. Oh Deus de poder e glória, dá livramento ao teu povo também, Senhor. Que possamos ser cautelosos, meu Deus. Produz em nosso ser cautela, calma, sabedoria, Senhor. Oh, meu Senhor amado, abençoa cada um, Senhor, a sua família. Meu Deus e Pai eterno, toma cada um de nós nas suas mãos nesta noite. Aviva a tua obra em nosso ser. Aviva, Senhor, nossos corações, para que possamos continuar te louvando e te adorando, Senhor. Para que possamos amar a cada dia mais nossos irmãos, amar o nosso semelhante, meu Deus. Oh, meu Senhor amado, oh, Jesus querido, nós queremos sabermos da tua grande misericórdia. Visita os nossos filhos, visita os nossos netos, visita nessa noite os nossos parentes, Senhor, Deus de poder e glória. Visita, Senhor, a cada um dos teus filhos. Dá graça para que possa continuar a trilhar nos teus caminhos santos do Senhor. Oh, meu Senhor, Deus de poder e glória, nós te agradecemos esta noite, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa a continuação desta noite, o dia de amanhã, Senhor. Dê uma noite de sono maravilhosa aos teus filhos. Nos segura nas suas mãos potentes, para que possamos louvar e te adorar no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estejam nos ouvindo nesta noite. Aqueles que também não puderam nos ouvir, abençoe da mesma forma. Que os amados irmãos e ouvintes fiquem com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.